chamam do filósofo do amor, do coração. Então, Santo Agostinho ele vai nos apresentar três níveis do mal. O primeiro nível do mal é o mal metafísico ou ontológico. O segundo nível do mal é o mal moral e o terceiro nível do mal é o mal físico. Aqui no primeiro nível do mal, o que Santo Agostinho quer tratar sobre o mal ontológico, né? O mal metafísico? É essa percepção de que os seres que estão debaixo de Deus, né? Aquele que é supremo bom, eles dependem da criatura, das criaturas para a sua sobrevivência, de acordo com a providência de Deus. Então, por exemplo, o homem precisa se alimentar para que ele sobreviva. Se não se alimentar, não tem como sobreviver. Então, e esse ato que o homem precisa se alimentar, ele precisa arrancar uma fruta de uma árvore, de uma planta, e como também precisa matar um animal para fazer o quê? Para se cobrir, ou como também para se alimentar, para a sua sobrevivência. Assim também no mundo animal e racional, você consegue perceber que outros animais se alimentam de outros animais para a sua manutenção. Esse fenômeno de sobrevivência, de animais devorando outros animais, ser humanos se alimentando de elementos que estão na natureza para a sua sobrevivência, Santo Agostinho vai definir como o nível do mal metafísico ou ontológico que é necessário para a manutenção do ser humano. Diz assim aqui, onde nós estamos a basear nosso conteúdo: não existe mão no mundo, apenas níveis de ser que estão abaixo de Deus, que é o bem, e que dependem das coisas criadas para a sua conservação. Que dependem das coisas criadas para a sua conservação. Existem apenas seres que estão debaixo daquele que é a fonte de toda a bondade. E esses seres, né, eles precisam se conservar. Para que haja esse ato da sua conservação, eles precisam matar outros animais, precisam, assim como outros animais, também matar outros animais, ou mesmo também como ato de proteção, né, de sobrevivência. Também isso ocorre. E aí vai dizer o seguinte: por exemplo, podemos considerar um bicho como mau. Porém, numa visão universal, ele cumpre uma missão para bem maior, tornando-se alimento de outras espécies. Veja, podemos considerar como um bicho como algo mau, ruim, um bicho ruim, né? Um animal. Você pode considerá-lo como algo ruim. Mas numa visão universal, numa visão mais ampla, esse bicho, esse animal, torna-se um elemento para cumprir uma missão maior, né? Uma missão maior, um bem maior também. E qual é? Ele se tornar alimento de outras espécies. Um bicho sendo alimento de outro bicho, um animal sendo alimento de outro animal. E isso, por que isso acontece? Assim gera o equilíbrio ambiental necessário para a manutenção da vida humana, para a manutenção não só da vida humana, como também dos próprios seres ou de outras espécies que existem no universo. Você vê esse ato de eles se alimentarem com outros animais. Aí vamos tratar agora sobre o mal moral. O mal moral envolve a ação de fazer tudo aquilo que não agrada à vontade de Deus, né? Tudo aquilo que são e nos afastam de Deus, que não nos levam de Deus, que nos afastam da vontade de Deus. Isso Santo Agostinho vai tratar como o segundo nível, que é o mal moral, de fazer tudo aquilo
que não agrada o coração de Deus, de errar o alvo, aquilo que Deus quer para nossas vidas. E quando nós nos desviamos disso, Santo Agostinho vai apresentar isso como um mal moral. Dizem assim: este mal das ações reflete anteriormente. Esse é o mal das ações. Então, o Santo Agostinho está falando, não, o mal moral envolve as ações, todas as ações que não estão de acordo aos princípios estabelecidos por Deus. Então, isso envolve o mal moral, a busca pelos bens que não são e não levam a Deus, né? E geram a má vontade que nos afastam dele. Então, geram a má vontade que nos afastam de Deus e assim como também todas as buscas que não nos levam para Deus, seja coisas boas ou como ruim, tudo aquilo que nos afasta de Deus é considerado como mal moral. O pecado que nós consideramos como pecado tem envolvido aqui. E o outro é o mal físico. O mal físico, ele tem o seu resultado na existência do universo por causa do mal moral, por causa do pecado original, cometido lá em Gênesis capítulo 3. Então, aqui no Filosofar, né, quando você começa a perceber umas das maiores preocupações de Santo Agostinho é essa compreensão entre o bem e o mal, né? Você vai ver, ele vai cair nessa questão do maniqueísmo, outros pensamentos. Santo Agostinho sempre procurava pensar, filosofar, trazer uma teologia sólida, bíblica, sobre a questão do mal. E ele vai apresentar os 3 níveis do mal, que é o mal metafísico ou antológico, o mal moral que envolve o pecado, adultério, fornicação, mentira, roubo, adoração a outros deuses. E aí você tem o mal físico que resulta do mal moral. E o que vai nos dizer aqui? Ele tem a origem no pecado original, que vem do mal moral. Doenças, as dores, os sofrimentos surgem da alma pecadora que corrompe o corpo. Então, aqui você tem esses 3 níveis, né? 3 níveis apresentado pelo Santo Agostinho sobre o mal, os 3 níveis sobre o mal físico, o mal metafísico e o mal moral. Fui.